Então, boa noite aí, galera. Vamos lá para mais um trabalho aí, desenvolver esse trabalho. Vou começar com uma frase do David Hume, que é um autor que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, que a beleza das coisas está no espírito de quem as contempla, né? Ou seja, a beleza está em quem olha, né? No olhar da pessoa, no espírito de quem consegue contemplar, tá bom? O mundo aí fora, o empírico, o empirismo. Ou seja, o David Hume é um autor escocês, um filósofo escocês, nasceu em 1711, faleceu em 1779, escreveu uma grande obra chamada Tratado da Natureza Humana. Depois ele deu uma resumida dela, uma enxugada nessa obra, intitulando como ensaio sobre o entendimento humano. Tá? Então, um filósofo foi muito importante, que contribuiu muito para a humanidade, era o desejo dele, ele conseguiu, de família rica, nobre, né? Ou seja, um inglês, escocês, ele teve esse papel aí dentro da história da filosofia, né? E assim, é um filósofo famoso dentro da história da filosofia, né? Com suas teorias. Então, a teoria dele abarca um universo de questões aí que pode ser investigada e discutida, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você ouvir alguém por aí dizer que a filosofia não é importante, que não serve para nada, né? Essa pessoa vai estar simplesmente demonstrando sua ignorância, né? Porque ela não tem o conhecimento de causa, né? E a causa, né? Essa ideia de causa é um conceito aí muito trabalhado pelo David Hume. Ele é tão importante que se o David Hume não tivesse existido dentro da história da filosofia, ele não tivesse nascido e desenvolvido suas teorias, provavelmente a evolução da filosofia teria tido uma quebra aí, né? Por quê? O que eu quero dizer? O Albert Einstein, né, que é um dos matemáticos, um dos pensadores mais famosos aí na humanidade, ele bebeu muito na fonte do David Hume. Ou seja, especialistas chegam a dizer o seguinte, que se o David Hume não tivesse tido essa contribuição, o Albert Einstein não teria conseguido se desenvolver também, porque o conhecimento que o Hume deixou serviu como base, como um alicerce para o Einstein desenvolver o seu conhecimento matemático, suas teorias, a teoria da relatividade, porque o Hume inaugura ali o empirismo inglês dele com um ceticismo ali, essa ideia, ele trabalha bem, aprofunda bem a ideia de causa e efeito, né? Ou seja, a ideia de experiência humana, que o conhecimento ele se sustenta, ele vem através da experiência, né? Ele advém dos nossos sentidos, é a base do conhecimento ali do David Hume, e aprofunda, né, na ideia de causa e de efeito, certo? E entra numa metafísica e num ceticismo. Então, o Einstein, segundo esses especialistas, não teria de maneira alguma conseguido chegar onde chegou sem ter bebido nessa fonte aí do David Hume, sem ter lido Hume, sem ter trabalhado aí as teorias do Hume, tá ok? Ou seja, por isso que eu falo que é o seguinte, que lógico, a gente tem que ouvir as críticas, mas saber filtrar, né? A pessoa falar que a filosofia, muita gente fala, eles falam que não serve para nada, então a pessoa está só demonstrando também ser ignorante. Lógico, ninguém é o dono do conhecimento, mas a pessoa vai estar falando sem conhecimento de causa. Eu vou pegar dois exemplos aqui rápido para a gente falar, né? O primeiro é uma corrente filosófica chamada nominalista, né? Ou seja, existem pensadores nominalistas, são filósofos, economistas, matemáticos, utilizam essa corrente aí para desenvolver suas teorias, suas explicações. Ó, a ideia de causa para os nominalistas. A causalidade seria, portanto, uma das formas como nós humanos associamos relações entre eventos temporalmente conexos, certo? Ou seja, a ideia de causa para os nominalistas seriam apenas essas formas
relações de eventos temporalmente conexos, ou seja, porque somos nós, os humanos, que percebemos. É como se a ideia de causa ela não existisse de fato no mundo. Ela existe porque eu percebo, você percebe a causa e efeito, né? Ou seja, quando uma bola de bilhar de sinuca toca uma na outra, você vê que existe uma relação causal entre elas, aí um efeito, certo? Isso aí é um dos exemplos aí que é citado e é investigado aí por David Hume, a ideia de causa e efeito, né? Como é que aprendemos isso, né? Que uma certa ação, uma certa causa vai gerar um certo efeito, tá? Ou seja, para os nominalistas são apenas formas, tá bom? Ou seja, o que acontece? O segundo é o realismo. O realismo vai falar o quê? A ideia de causa se sustenta que tais relações são tão reais quanto os objetos que estão lá. A causalidade não é um mero produto da forma, como pensam os nominalistas. Ou seja, como nós percebemos nos eventos. O que acontece? Ela é um substrato concreto da realidade, ok?